Olá, eu sou o Nico Choco e você está assistindo a mais um vídeo no canal Fritzolino. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fritzolino. Eu sou o Fritz e hoje eu estou aqui com o meu querido mascote Nico Choco para falar mais uma vez sobre um dos desenhos da franquia Transformers. Desta vez, o meu querido Transformers Robots in Disguise de 2001. Lembrando então que aqui no canal Fritzolino a gente já tem 3 vídeos abordando todos os desenhos de Transformers que saíram antes desse, né? Tem um vídeo só sobre a geração 1, o desenho original dos Transformers dos anos 80, né? As 4 temporadas, mais o filme. Tem um segundo vídeo que é só sobre as sequências japonesas da G1, Headmasters, Super God Master Force, Victory e um episódio de Zone, né? E tem aí também o terceiro vídeo dessa série que fala sobre a Beast Era, aquele período dos anos 90 que conta com 2 desenhos americanos, a Beast Wars e a Beast Machines, e 2 desenhos japoneses, que são a Beast Wars Second e a Beast Wars Neo. E no final daquele vídeo, então, eu prometi que o próximo seria esse desenho aqui, que apesar de ser mais conhecido como Robots in Disguise e ser do ano 2001, na verdade ele começou sua vida sendo chamado de Transformers Car Robots e foi lançado um ano antes disso, originalmente em 2000, lá no Japão. Já aqui no Brasil, esse desenho foi lançado no dia 8 de março de 2002 na Fox Kids, né, o antigo canal aí de TV a cabo de desenhos animados, e depois, em algum momento, mais ou menos em 2003, estreou também na TV Globinho, na Rede Globo, onde eu tive a oportunidade de assistir esse desenho pela primeira vez, e onde muitos de vocês já sabem, mas talvez alguns ainda não, que ele foi a minha introdução a Transformers. Então, a nova geração, que é o nome brasileiro que o desenho recebeu, para mim, na verdade, é a minha geração 1. Exatamente, né? Tanto é que provavelmente ninguém aqui assistindo esse vídeo sabe ou sequer se lembra, mas exatos 10 anos atrás, em 2016, eu publiquei esse vídeo aqui, que hoje se encontra no meu canal secundário, né, no Fritz Collection. Então vocês sintam-se livres para procurar esse vídeo aí para assistir ele depois, em que eu já falava justamente sobre a nova geração e sobre o quanto esse desenho é extremamente importante para mim, já que foi, né, a minha introdução aí a Transformers. E cá estamos nós, 10 anos depois, ainda falando sobre esse assunto. E dessa vez vamos entrar em alguns detalhes a mais. Começando aqui, voltando a falar sobre a versão japonesa, né? Eu trouxe o pôster aqui em japonês para ilustrar que na versão original, então, muitas pessoas não sabem disso, mas na verdade o desenho Car Robots é a terceira parte da trilogia da Beast Wars japonesa, justamente ali contando com Beast Wars Second e Beast Wars Neo. Então Car Robots completa a trilogia. Sim, eu sei, parece um pouco difícil de acreditar, porque esse desenho é diferente dos anteriores, claro, ele traz de volta os veículos, né, foca no presente e não num futuro distante ou outra época, outros planetas, né, foca na Terra mesmo, enfim. Mas sim, quando Car Robots foi originalmente concebida durante a sua produção, foi desenvolvida uma história que explicava que todo o elenco de robôs aqui desse desenho, eles vêm do mesmo futuro, das dezenas de milhares de anos no futuro, da galera da Beast Era japonesa. Exatamente, eles são conterrâneos, então, do Lyle Comboy, do Big Comboy, daquela galera toda, e eles viajam no tempo, né, e chegam na Terra no presente, né, no ano 2000. E por causa disso, então, lá no Japão, é oficial, é canônico que Car Robots faz parte
do grande universo da G1. E esse encontro aqui seria possível. No Japão, seria realmente possível. Agora, por que exatamente ele aconteceu? Como exatamente ele aconteceu? Ele não aconteceu, né? Se a gente considerar que, peraí, eles voltaram pro ano 2000, então o elenco da nova geração não deveria ter encontrado com o elenco da G1? Mas isso não acontece porque eles vêm exatamente no período de tempo entre o final da segunda temporada e o filme, né? E a terceira temporada da G1. E existe um mangá que explica que nenhum personagem da G1 estava na Terra naquele momento, por pura conveniência, né? E isso justifica como é possível, então, nenhum personagem da G1 aparecer aqui na nova geração e a Terra tá livre para ser só dos personagens novos. Enfim, a gente não vai se estender muito nesse aspecto, porque a grande G1 japonesa é um universo gigantesco e muito maluco. Os japoneses têm um monte de conteúdo adicional que explica como é possível que tudo aconteça, que tudo se encaixe. Até hoje ainda sai mangá, sai um monte de coisa que tudo faz parte desse grande universo. Então a gente não precisa se aprofundar muito aqui nessa confusão toda não, tá? O importante é saber que se vocês assistirem a versão japonesa de Car Robots, nada disso aparece no desenho, tá? Não tem nenhuma menção ao fato de que eles são viajantes do tempo, nada. Isso não aparece no desenho, tá? Mas é considerado canônico, sim. Então no Japão, a Car Robots faz parte da G1, mas vale notar que Robots in Disguise, a versão então americana do desenho, não. Tá? Robots in Disguise não faz parte da G1, tem uma diferença aí entre os universos, tá? O universo da versão americana é único, é sozinho, esse é um dos menores universos de Transformers que existem, porque ele não é compartilhado por nenhum outro desenho animado, existe um único quadrinho lançado no universo de Reed, né, e algumas pouquíssimas outras referências, mas esse desenho é praticamente isolado mesmo, então existe essa diferença, né, de universos entre a versão americana e japonesa, mas se você pegar e assistir o desenho como um todo, ele é praticamente o mesmo. Pouquíssimas coisas mudam de uma versão para outra, né? A principal diferença é que a versão americana sofreu bastante censura, né? Mas por quê? Basicamente porque o desenho foi lançado na época do atentado às Torres Gêmeas, né? O 11 de setembro, que foi, né, um momento muito chocante ali para toda a cultura, né? Para os americanos, e isso acabou refletindo no resto do mundo também. Né? E por isso eles acabaram censurando bastante coisa aqui no desenho que envolve destruição, explosões e tudo mais. Tem episódios que foram exibidos uma única vez na televisão americana antes do 11 de setembro, pouquíssimos dias antes do 11 de setembro, inclusive, e depois que aconteceu o atentado, então esses episódios nunca mais foram reprisados. Então, tem algumas dessas diferenças aí, mas a história, né, que a gente assiste, os eventos, tudo mais acontecendo ali, se desenrolando, são os mesmos. A única diferença vai ser que em uma versão os personagens falam inglês e na outra eles falam japonês, e eles têm nomes diferentes de uma versão para outra, e é isso que a gente vai explorar agora então. O desenho conta com 39 episódios no total, e o primeiro episódio, que é conhecido como Protocolo de Batalha, vai introduzir aí a maioria dos personagens principais, né? Começando pelo nosso protagonista humano, que é o Koji Onishi, né? Ou em japonês, Yuki Onishi, que é esse molequinho aí, que tem a maior cara de protagonista de anime do mundo, né? Eu sempre gostei muito dele por causa disso. Ele tem a maior cara de que ele saiu de Digimon, né? Ou de Yu-Gi-Oh! Com esse cabelo espetado aí. Todos os protagonistas de anime da época tinham essa cara. Então eu era acostumado, por isso que eu sempre gostei muito dele. E ele é, então, o humano principal, é a criança que faz amizade com os Autobots, né? Como a gente vê na maioria dos desenhos dos Transformers, vai ter isso aí, né? Então, outro personagem que aparece menos, mas é muito importante também, é o pai dele, que é o Dr. Onishi, esse cara aqui.
ele é sequestrado pelos vilões da série no primeiro episódio, passa bastante tempo sem aparecer, mas lá pelo finalzinho ele é salvo, né? Já dando alguns spoilers aí, mas é isso mesmo, acho que não tem por que se preocupar muito com spoilers dessa série agora, né? E ele aparece um pouco mais, então, lá pelo finalzinho mesmo. Mas ele é importante mais como o principal objetivo dos Autobots, né, ao longo da maior parte da série, é tentar resgatar esse cara. Temos também no elenco humano uma personagem que não é importante, mas ela aparece quase sempre, que é a Kelly, ou Junko no japonês, né, que ela aparece em praticamente todos os episódios só pra passar por algum perrengue, alguma confusão. Essa mulher tá sempre sofrendo e geralmente vai ser nas mãos dos próprios Autobots. Pois é. E é sempre assim, ela é o alívio cômico da série, ela só existe pra fazer graça, pra fazer humor mesmo, pra sempre dar alguma risada nos episódios, né? E completando então o elenco humano, apesar de ela não ser humana de verdade, nós temos a Tai, né, que significa Tactical Artificial Intelligence, né? Que isso é de uma época em que a gente ainda gostava do conceito de inteligência artificial, né? Ainda era uma coisa muito futurista, muito legal, nossa. Hoje em dia, infelizmente, as Big Techs arruinaram isso pra nós, né? Hoje em dia ninguém aguenta mais ouvir falar em inteligência artificial, mas naquela hora naquela época a gente ainda podia sonhar, né? Olha só o que tiraram da gente. Então a Tai, ou Ai, ou Ai-chan em japonês, né? Ela é esse holograma, né? Em forma aí de uma menina com esse uniforme de guardinha de trânsito cor-de-rosa, com esse capacete muito engraçadinho, né? Com duas sirenes ali do lado, nos ouvidos. E ela que cuida da base dos Autobots, né? Ela é um holograma, mas ela faz parte ali de todo o sistema do Teletran, né? E é ela que manda os Autobots pra batalha, que fica vigiando os telões, o que tá acontecendo ao redor do mundo, o que os vilões estão aprontando. E ela que sempre grita protocolo de batalha e manda a galera entrar em ação. E ela também serve para fazer companhia pro Code, né? Que inclusive lá pertinho do final da série ele até acaba desenvolvendo um certo sentimento por ela, que é um pouco triste, né? Se a gente for pensar que ela não é uma pessoa de verdade. Então, mas também quem nunca passou por isso sendo fã de anime, não é verdade? Quem nunca passou por isso, que atire a primeira pedra. Então vamos lá, seguindo para o elenco de Autobots, né, ou Cybertrons na versão original japonesa. E se a gente quiser ser muito criterioso, o correto seria chamar eles de Maximals, porque no Japão tanto Autobots quanto Maximals são chamados de Cybertrons, né? E essa galera aí, como a gente sabe, vem do futuro dos Maximals. Eles deveriam ser Maximals, mas tudo bem, a gente perdoa, já que eles viram carros, a gente pode chamar eles de Autobots mesmo. E esse cara aqui, que vocês já estão vendo aí na tela, é o meu Optimus Prime original, cara. Esse aqui, esse é o meu Optimus Prime, né? Mas que no Japão ele é conhecido como Fire Comboy. Por quê? Porque o Optimus da G1 é Comboy, né? No Japão é só Comboy, né? E outros Primes no Japão também são chamados de Comboys. Então, Rodimus Prime no Japão é o Rodimus Comboy. Então, temos também o Big Comboy, o Lyle Comboy, né? O Optimus Primal também é chamado só de Comboy ou às vezes Beast Comboy, né? Então é por isso que esse cara aqui é o Fire Comboy. Ele é outro personagem, ele não é o Optimus Prime no Japão, é outro cara, né? Mas para nós, a versão americana, sim, ele é o Optimus Prime, né? O único que existe no universo da versão americana mesmo. E ele se transforma em um caminhão de bombeiros, muito legal, um modelo japonês, né? Eu vou ser sempre muito fã de Optimus que viram caminhões de bombeiro por causa disso, né? Porque o meu Optimus original era um caminhão de bombeiros. Por isso que eu adorei a ironia do Optimus do primeiro filme, né? Ter aquela pintura de chamas, né? Enquanto que a maioria dos fãs da G1 nunca gostou das chamas do Optimus do filme, eu sempre fui muito fã, porque era muito irônico pra mim que o meu primeiro Optimus era um caminhão de bombeiro e o meu segundo Optimus era um caminhão com pintura de fogo, né? Muito engraçado. Mas então é isso aí, no primeiro episódio temos ele apenas
no modo robô normal, né, que é só a frente do caminhão, né, só a primeira metade ali do caminhão. Depois a gente vai ver o que ele faz com o resto, né? E somos introduzidos também aos irmãos Autobots, que se tratam desse cara aqui, que é o irmão mais velho, o X-Brawn, e no Japão ele é conhecido como Wide Ride, parecido com o nome de um dos Stunticons, Wide Rider, mas sem o R no final, Wide Ride, né? Ele é o irmão mais velho, ele tem a personalidade mais ou menos de um cowboy aventureiro, eu sempre gostei muito dele. O modo veículo dele é um carro que, segundo a minha colinha aqui, é baseado em um Mercedes-Benz ML320 SUV, é um modelo japonês, né? Eu sempre achei meio parecido com aquele carro que aparece no começo do filme do Godzilla 2000, né? Por isso que eu sempre gostei muito dele. E eu sei, algumas pessoas com certeza vão achar que eu sou maluco por tá dizendo isso, mas eu sempre vi um pouquinho de semelhança no rosto do X-Brawn com o rosto do Bumblebee dos filmes, né? Tipo, eu sei, é muito pouca, mas eu consigo enxergar. Temos também o irmão do meio, né? Que é o Prowl, ou Mech Alert no japonês, né? E ele se transforma em uma Lamborghini Diablo da polícia, né? Porque, obviamente, sendo o Prowl, ele sempre tem que ser um veículo policial, né? E ele é o mais certinho do grupo também, por causa disso, claro. E temos o irmão mais novo do time, que é o Sideburn. No japonês, ele é chamado de Speedbreaker, que se transforma em um Dodge Viper, que era um carro esportivo ali que estava muito em alta nos anos 2000, né? Nossa, o Dodge Viper era assim, um carrão, né? Hoje em dia ninguém lembra mais desse carro, mas era um carro muito legal ali daquela época, né? E inclusive ele tem um pouquinho de pinturas de chamas também, né? E ele é o mais próximo que a gente tem de um Bumblebee, entre aspas, dessa série, porque ele é o mais jovial, ele é o que faz amizade com os humanos, né, com o Cold, aquela coisa toda. Lembrando que nessa época da franquia o Bumblebee não existia mais, ele tinha ficado enterrado lá na G1, não tinha Bumblebee na Beast Wars, né, não tinha aqui, não tinha na trilogia Unicron, demorou pro Bumblebee voltar, né, voltou só com o filme mesmo e com o Animated, né, nesse período ali do meio não tinha, então esse cara aqui era o mais próximo que tinha do Bumblebee aqui nessa série, e na trilogia Unicron seria então o Hotshot, né? O Hotshot pelo menos é amarelo, esse cara aqui nem isso, né? E a principal característica dele é que ele é apaixonado por carros vermelhos, né? Carro esporte vermelho, e ele passa todo o episódio que ele pode correndo atrás de carrinhos vermelhos, então. Esses são os Autobots principais, né? Esses 4 aí, que é garantia que eles vão aparecer em todo episódio, participar de todas as missões, etc. E agora também introduzindo os principais vilões, que são os Predacons, na dublagem americana, né? Mas que no japonês eles são chamados de Destrongers. Por que Destrongers? Porque no Japão os Decepticons e os Predacons são tradicionalmente chamados de Destrons, e esses aqui são a mistura de Destron com Stronger. Então, Destronger literalmente significa que eles são Destrons mais fortes que os outros. Sim, é só por isso mesmo. Mas é legal porque Deathstronger soa muito legal, eu acho. Esse cara aqui, como vocês bem devem saber, é o Megatron dessa série, que no Japão se chama Gigatron. E ele tem 6 formas, né? Além do modo robô, ele é introduzido, ele aparece pela primeira vez no seu modo de mão direita gigante, né? Flutuando, coisa mais engraçada. Meio ridículo, né? Mas é muito legal. Essa mão acaba sendo bem útil em vários momentos, inclusive, da série. Ele também se transforma em um dragão de 2 cabeças, que é o melhor modo alternativo. Se ele só pudesse ter um, seria o dragão de 2 cabeças, lógico. Ele foi feito para virar aquele dragão, o dragão é de longe o mais legal. Mas ele também vira um jato, né, que eu sempre achei um pouquinho parecido com o jato do Megatron do filme, né, tem uma leve semelhança o formato dele, né, inclusive eu também vejo um pouquinho de semelhança do modo robô, mas eu sei que isso é só coisa da minha cabeça mesmo, mas eu até que acho eles levemente parecidinhos, né, tem também o modo morcego, que às vezes é referido como gárgula também, que na versão japonesa tem uma voz e personalidade diferentes
dos outros modos, né? Mas isso não existe na versão americana. E tem também o modo transporte, que é como se fosse um carro, mas é o pior modo porque é muito enjambrado assim, é como se fosse só o jato com as asas recolhidas e umas rodinhas embaixo, mas ele usa esse modo pra se disfarçar de carrinho esporte vermelho em um episódio só pra enganar o Sideburn, né, fazer ele cair numa armadilha. Então, pois é, o Megatron aqui nessa série já passou por essa situação. Mas enfim, continuando então os vilões, os Predacons introduzidos no primeiro episódio, temos também o Slapper ou Gusha, que se transforma em um sapo. Temos aí também o Gasskunk, que é um dos 2 únicos Transformers da série toda que tem o mesmo nome nas 2 versões, né? A única diferença é que em inglês é separado, é Gasskunk, e em japonês é junto, Gasskunk. Né? Mas é praticamente o mesmo nome e ele vira um gambá. E fechando esse trio, nós temos o Darkscream ou Gildo, que é um esquilo voador. Esses 3, então, são animais transmetals, né? Igual a gente vê na Beast Wars. Eles são meio orgânico, meio robótico, ciborgues, né? E eles são aquele tipo de vilão típico de anime, que eles são meio galhofa, né, meio comédia, assim, sempre muito atrapalhados, né, sempre falhando em tudo que estão tentando fazer desde o começo, né, mas no início da série é praticamente isso que a gente tem de vilões mesmo. Isso até o segundo episódio, né, que é chamado de Uma Situação Explosiva, que nós somos introduzidos ao verdadeiro protagonista, a verdadeira estrela, o verdadeiro destaque desse desenho, que é claro que eu tô falando do nosso querido Skybite, ou Gallshark, que obviamente é um tubarão branco, né, enorme, e que voa, claro. O Skybite, então, é a verdadeira estrela. Ele é o legado, né, de Robots in Disguise, o personagem mais lembrado, o personagem mais reutilizado desde então. Ele vem aparecendo em quadrinhos, em outros desenhos mais recentes. E o meu sonho ainda é ver esse cara aparecer em um filme live action. Ele é, com certeza, um dos meus Transformers favoritos de todos os tempos, né? E eu gosto muito da personalidade dele. Ele é aquele tipo de vilão que quando aparece pela primeira vez, ele tenta passar uma banca de durão, de malvadão, ele é o cara, ele é o segundo em comando dos vilões, mas na verdade ele tem aquele lado, né, que vai se revelando com o tempo, ele vai dando uma amolecida e no fim das contas ele acaba até ajudando os Autobots, porque é ele quem acaba devolvendo o Dr. Onishi para os Autobots. Pois é, ele que acaba fazendo isso lá perto do final da série. Mas, né, então, ele também tem essa personalidade de gostar muito de poemas, poesias. Na versão japonesa, ele cria haikus, né, que é aquele tipo de poesia bem tradicional japonês. A versão americana dele é um pouco mais shakespeariana, mas eu adoro que ele tem essa característica, né, de falar em poesia e tudo mais. Então, tá apresentado aí o nosso personagem destaque da série, o melhor personagem de todos. Mas o segundo episódio também é importante porque introduz o modo de batalha do Optimus Prime, que é a forma completa, né? Quando ele se combina com o caminhão inteiro, com a parte de trás do caminhão, né? Tá aí então o modo de batalha dele, que ele vai usar, né, geralmente só pra finalizar, né, aquela coisa bem de anime mesmo. Essa é a primeira vez em um desenho que, de fato, o Optimus Prime aparece com um super modo, né, porque até já existiam, se a gente considerar tinha o Power Master Optimus Prime, que é o primeiro brinquedo do Optimus que tem um super modo, mas assim, essa aqui é a primeira vez que, de fato, em um desenho temos o Optimus ganhando uma super forma, né, que viria a se tornar mais comum em outros desenhos depois desse aqui também. Então, muito legal isso aqui. Seguindo adiante, o terceiro episódio é muito importante porque introduz o time dos Trem-Bala, né, o episódio O Resgate do Trem-Bala, introduz então esses 3 caras aqui, que são o Rail Spike,
o líder do time dos trem-bala, né, que no Japão se chama J5. Temos também o Rapid Run, que no Japão se chama J7. E temos o Midnight Express, um dos melhores nomes de Transformers de todos os tempos, que no Japão é chamado de J4. Ele também tem uma das personalidades mais diferentes, porque a versão americana dele, ele é mais velho, e a versão japonesa é o contrário. Ele tem uma voz praticamente de criança, é até meio esquisito. E juntos, eles três se combinam no poderoso, no magnífico Rail Racer, que é um dos robôs mais legais de todos os tempos. Eu sou muito fã desse cara, principalmente pela estética mesmo. O design dele é muito legal, cara. Olha pra esse robô, ele é incrível, ele é sensacional. E ele é muito grande, porque cada um dos trem-bala já é maior de altura do que qualquer outro Autobot. E imagina então o tamanho que é esse cara aqui. E no Japão, o nome dele é JRX, que é literalmente uma referência a Japanese Rail Express, que é o simples fato de que os japoneses são muito fãs de trens mesmo, e o país deles é cheio de trem para todo lado. Pois é. Seguindo adiante, o episódio 4 também é muito importante, porque introduz os Spy Changers. Aqui no Brasil o título do episódio ficou só Ao Resgate, mas vocês podem ver aí que o título original seria Spy Changers Ao Resgate. Eles são, então, uma equipe de mais 6 Autobots, né? Dessa vez eles não se combinam, mas eles têm superpoderes, eles ficam invisíveis, eles grudam na parede, andam de cabeça para baixo, fazem tudo que coisa, andam em cima d'água, tudo que eles quiserem. O líder dessa equipe, então, é esse cara aqui, que se chama Hotshot. É o primeiro Hotshot da história de Transformers, antes mesmo do Hotshot de Armada, né, que é o mais famoso, claro. E no Japão ele é conhecido como Artfire. E o modo veículo dele é um Porsche 959, tá? O segundo dos Spy Changers é esse cara aqui, chamado de Rev, que significa Race Exertion Vehicle, né? O nome dele é um acrônimo. No Japão, o nome dele é Eagle Killer, que é um dos piores nomes de Autobots, porque significa matador de águias. Eu não sei por que um Autobot seria matador de qualquer animal aqui da Terra, né? Tipo, esse nome não cola muito bem com um Autobot, não. E ele se transforma em uma Lamborghini Diablo, igual o Prowl, só que não é da polícia, né? O terceiro Spy Changer é esse cara aqui, que é o Crosswise, e o nome japonês dele é X-Car, que é um nome muito fraco também, né? E segundo me consta, né, pelo que diz na Transformers Wiki, o modo veículo dele não existe de verdade, não é um carro real, mas é aparentemente copiado de um Hot Wheels. Pois é. Os caras se inspiraram em um modelo aí de Hot Wheels e decidiram fazer um Transformer baseado nele, né, lá no final dos anos 90, isso, né? Inclusive, por que então não saiu uma nova versão desse cara aí na linha Collaborative, né? Agora que tá rolando o crossover oficial de Transformers com Hot Wheels, dá pra rolar uma versão nova desse cara aí, hein? Enfim, continuando então, temos aqui os últimos 3 Spy Changers. Esse cara aqui, talvez algumas pessoas não saibam, mas ele é ninguém mais, ninguém menos que o Ironhide. Então, pois é, tem um Ironhide aqui na nova geração, e ele é uma caminhonete, olha só que legal. Remetendo aí ao filme, né? Mas então antes do filme já tínhamos um Ironhide que vira uma caminhonete, só com essa pintura diferente, né, que é preto e branca, baseado numa vaca, justamente porque o nome japonês dele é Ox, né, que significa boi, né? Pô, o nome do cara é boi, velho, pô, sacanagem, né? Muito melhor ser chamado de Ironhide, né? O cara aqui do meio, o nome dele é Wars, e ele é o segundo e último personagem que tem o mesmo nome no Japão e nos Estados Unidos, né? Wars. A diferença é que nos Estados Unidos eles inventaram que o nome dele é um acrônimo e significa Wicked Attack Recon Sports Car. E no Japão o nome dele não é um acrônimo, é só Wars mesmo, né? E ele vira um carro de corrida daqueles tipo da NASCAR, né? Aqueles carrinhos de corrida americano.
E por último, esse cara aqui na ponta é mais um personagem clássico da G1, que nem o Ironhide, que é o Mirage, né? Obviamente ele é um carrinho de corrida, né? Só que a gente normalmente acha que esses carros são sempre Fórmula 1, mas na verdade não. Na verdade ele é Fórmula Indy, mas pra gente que é leigo é praticamente a mesma coisa, né? Só que no Japão o nome dele é Counter Arrow, mas mesmo assim existe um episódio que faz uma referência ao clássico episódio da G1, que o Mirage é acusado de ser um traidor, né, pelo Cliff Jumper. Só que isso acontece com esse Mirage aqui também, em um episódio focado nisso, que o Ironhide acaba desconfiando ali de alguma traição, mas no fim das contas era só um desentendimento e eles fazem as pazes e tá tudo certo. Então é legal que rola um episódio aqui que tem essa referência à G1, né? Continuando então, o próximo episódio que tem alguma relevância, né? Tirando, assim, episódios que tem aventuras mais simples, né? Os Autobots derrotam algum plano maligno dos Predacons para conseguir mais energia, para destruir a Terra, blá, blá, blá. O próximo episódio que acontece alguma coisa notável aí para nós é o episódio 10, que introduz o próximo Autobot, que por coincidência, assim como o Mirage, também é um carrinho de Fórmula Indy, né? Ou Fórmula 1, tanto faz, que é esse cara que tá aí na tela, que é o Skids, no episódio A Escolha de Skids. O nome dele se escreve com Z no final, é Skid-Z, mas a pronúncia não é Skid-Z ou Skid-Z, não, é Skids mesmo. É Skids, assim como é o da G1, assim como é o do Revenge of the Fallen, né? E o nome japonês dele é Indy Hit. E o legal da personalidade dele é que quando ele chegou na Terra e escaneou o seu modo veículo, ele escaneou junto uma foto do piloto do carro, que inclusive, por sinal, é claramente inspirado no Ayrton Senna, tá? Rolou uma referência, uma homenagem ao Brasil aí, né? E isso fez com que ele desenvolvesse uma obsessão por corridas, né? Então, o Skids, ele não consegue se controlar, ele entra em qualquer corrida que ele vê pela frente. Se tem humanos correndo em uma maratona, ele entra na corrida. Se ele vê uma corrida de cavalo, ele entra na corrida. Se ele vê até a Steel Ball Run, ele vai entrar na corrida, né? Só porque ele é viciado em corridas. Isso tudo só porque ele escaneou a foto do piloto do carro. Isso é uma coisa meio mística, né? Meio sobrenatural, que a gente não tá muito acostumado a ver em Transformers, mas eu acho muito legal essa característica da personalidade dele. Seguindo em frente, o episódio seguinte, o 11, é Tow Line em Apuros, que eu gosto que aqui na imagem do título do episódio temos aqui o Sideburn apaixonado por um carrinho vermelho, né? Que é a sua característica. E esse cara aqui, então, é o Tow Line, introduzido neste episódio. E ele vira um caminhão de guincho, mas ele não é muito importante assim, ele não aparece muito, não faz nada demais, ele só tá aí pra completar o elenco mesmo, né? Só fazendo um adendo aqui em um dos episódios mais importantes de todos, que como vocês podem perceber pelo título, introduz os Decepticons. Até agora a gente só tinha Predacons, mas agora entram os Decepticons, é isso aí. E apesar de que o elenco de Autobots dessa série continua sendo consideravelmente maior do que o elenco de vilões, né? Que é uma coisa um pouquinho mais rara, talvez. Eu não tenho muita certeza que medida as coisas estão hoje em dia, mas eu sempre me baseei no fato de que nos filmes sempre tem bem mais vilões do que tem, né, heróis, tem Autobots, só que nessa série aqui não é o contrário, sempre tem mais Autobots do que tem vilões, mas pelo menos agora os Predacons estão ganhando aí um reforço, né, com a introdução dos Decepticons. Com o primeiro Decepticon introduzido, então, é o Mega Octane, que se transforma em um caminhão, né, de artilharia antiaérea, um caminhão militar, né? E, obviamente, ele é baseado em cima aí do Onslaught, da G1, né? A gente vai ver que a maioria dos Decepticons aqui dessa série são inspirados diretamente nos Combaticons da G1, né? Assim como a gente tem, então, seguindo aí, no caso, o Mega Octane no Japão se chama Doll Railer. E seguindo, então, nós temos os outros 4 Decepticons que são especificamente chamados de comandos, né? Começando então aqui por esse cara que é o ônibus espacial,
que a versão americana dele se chama Movor, mas a versão japonesa se chama Shuttler, e ele é baseado no Blastoff, da G1. Esse cara aqui da frente, na versão americana se chama Rollbar, e na versão japonesa ele tem um nome muito chato, que é Greedy Bear. Um nome muito feio. E ele é um Jeep, né, porque ele é baseado no Swindle. Esse aqui de trás, a versão americana se chama Rotor, e a versão japonesa se chama Raptor. E ele é baseado no Vortex, porque ele é um helicóptero, né? E por fim, esse carinha aqui, que é um tanque de guerra, baseado no Brawl, mas na versão americana ele se chama Armorhide, e na versão japonesa ele se chama Dangar, né? Então temos esses Decepticons introduzidos, mas para completar a equipe temos também o grandioso Scourge, que também é conhecido como Black Convoy. Como, né, a gente bem sabe, esse cara aqui é praticamente a origem dos personagens que hoje a gente conhece como Nemesis Prime, né, a cópia do mal com cores, né, escuras do Optimus Prime. Esse cara aqui, tecnicamente, ele não é nem o primeiro clone do Optimus, porque na G1 já teve um, nem o primeiro clone que é de cores pretas, né? Porque aparece uma cópia do Lyle Convoy na Beast Wars Second, mas esse cara aqui é o primeiro definitivo. Só faltou o nome Nemesis Prime, porque não tinha inventado ainda, por isso que ele é chamado de Scourge, né? Que acabou inspirando aí recentemente o Scourge de Rise of the Beasts também, né? Mas é isso aí, esse cara aqui é muito da hora, ele é extremamente importante aqui para a história da nova geração, né? A aparição dele abala as estruturas dos dois lados, né? Porque o Optimus ganha um clone do mal, porque no momento que a protoforma escaneia o caminhão-tanque, que se torna o seu modo alternativo, né? Ele escaneia o Optimus ao mesmo tempo, e por isso que o robô acaba se tornando aí um clone do Optimus. E por que que ele é do mal? Por que que os Decepticons são do mal nessa versão da história? Na verdade, porque todos eles eram protoformas, né? Os robôs adormecidos dentro de uma nave, que eram Autobots. Eles eram Autobots, só que os Predacons conseguiram pegar eles antes dos Autobots, e o Megatron, com sua centelha malvada, foi lá e corrompeu todos eles, e por isso que eles viraram robôs do mal e se tornaram então os Decepticons. E vale lembrar aqui uma história que eu já contei, inclusive, lá naquele meu vídeo antigo, né? Que é o fato de que esse foi o último episódio que passou na TV Globinho, pelo menos na época que eu assisti. Então, por um tempo, esse foi o último episódio que eu consegui assistir. E, cara, eu fiquei chocado, eu fiquei revoltado com o fato de que justo quando novos vilões foram introduzidos, eu não pude continuar assistindo a série. Nossa, o meu hype foi às alturas, eu fiquei maluco na época. Felizmente a série voltou a passar um tempo depois na Globo mesmo, no horário do almoço, né, que naquela época, dependendo do sinal que tu tinha na televisão, passava ou um jornal de notícias regional, ou passava desenho animado, né, e daí lá em casa pelo menos passava desenho e passava então os episódios que faltavam da nova geração, e eu pude terminar de ver a série. E eu certamente não me decepcionei com o episódio seguinte, porque o episódio 15, chamado Comandos, é o que introduz justamente a forma combinada daqueles 5 Decepticons que são os comandos, né? Tirando então o Scourge, eles formam o Ruination, que na versão japonesa se chama Baldigas, e é obviamente baseado no Bruticus, né, da G1, só com cores que eu acho muito mais bonitas. Eu adoro o Ruination, sou muito fã dele. Ele tem duas configurações, né, que é a Flight Mission, que é a forma voadora dele, com o ônibus espacial e o helicóptero nos braços, e tem também a Land Mission, que tem o tanque e o Jeep nos braços. É simplesmente para ser a versão mais forte dele, para cair na porrada mesmo, mas eu prefiro a outra versão, assim, visualmente, né. E
No caso, o nome japonês dos Decepticons dessa série em específico é Combatrons, tá? Então, seguindo para o próximo episódio, importante aí que introduz mais personagens, dessa vez ainda mais Autobots, né? Quando os vilões acharam que iam equilibrar o jogo, surgem mais Autobots no episódio O Aprendizado de Wedge. O Wedge, então, é esse cara aqui, o líder da equipe de construção dos Autobots. É raro a gente ter veículos de construção Autobots, né? Porque geralmente eles são Constructicons, eles são Decepticons, mas aqui nós temos a equipe que, inclusive, é responsável pela construção da ponte espacial global que aparece aí em todos os episódios da série, que é o meio de transporte aí dos Autobots para eles se teleportarem, né, para qualquer lugar da Terra que for necessário, que é um dos recursos que eu sempre achei mais legais aqui dessa série em específico, né? Claro que pontes espaciais existem na maioria das séries de Transformers, mas essa versão específica que eles andam naquelas estradas dentro do centro da Terra com aquela magma toda ao redor, eu sempre curti muito esse efeito, né? E esses caras aqui são os responsáveis por essa construção toda. O Wedge, então, ele é o mais criança do grupo, tanto que o nome japonês dele é Build Boy, mas ele é o líder da equipe e ele se transforma em uma Bulldozer, igual o Bone Crusher da G1, né? Os outros membros do grupo são o Heavy Load, ou Build Typhoon, que vira um caminhão basculante, igual o Long Haul. Temos também o Hightower, ou Build Cyclone, que vira um guindaste, igual o Hook, né? E por último temos o Grimlock, ou Build Hurricane, que se transforma em uma escavadeira igual o Scavenger. Pois é, temos aqui o único Grimlock da franquia inteira que não é um tiranossauro, não é o líder dos Dinobots, não tem nada a ver com dinossauro esse cara aqui. Pois é, infelizmente a série Reed não conta com nenhum personagem dinossauro mesmo, né? Era só isso que faltava mesmo pra ter tudo que eu mais gosto aqui nesse desenho, né? Mas é isso, esse é o Grimlock diferentão da família então, né? Nada a ver com os outros. Seguindo então para o episódio seguinte, o episódio intitulado Landfill introduz justamente o modo combinado desses caras, né, que é o Landfill. No Japão ele se chama Build King, e ele tem 3 formas diferentes dependendo de como eles se combinam, né? Vocês podem perceber, o Wedge sempre forma o peito, 2 deles vão formar as pernas e um vai formar o conjunto dos braços aqui com a parte das costas, né? E como vocês podem ver aqui nas imagens, ele tem 3 formas diferentes, né? Então ele é um combiner bem diferente do tradicional, que faz dele uma coisa bem legal também, né? Só que o melhor desse episódio aqui, voltando aqui pro título, é que no Brasil, sério, aqui no Brasil, na dublagem brasileira, o título oficial desse episódio é o seguinte: A equipe de construção, um quarteto de Transformers da pesada. Que é o título mais incrível que eu já vi em qualquer lugar. Sério, se vocês assistirem dublado, vocês vão ouvir o narrador falar esse título inteiro, cara. É muito engraçado. Eu não sei de onde tiraram a ideia de um título tão longo, tão ridículo quanto esse. Mas eu não podia deixar de mencionar isso. Então, seguindo em frente, temos o episódio 24, que introduz esse cara aqui, Ultra Magnus, que assim como na versão da G1, ele é um caminhão cegonha, né, que se diz, caminhão que carrega carros, né, no trailer. Só que a diferença é que aqui ele é irmão do Optimus, né? Essa versão do Ultra Magnus é diretamente um irmão do Optimus Prime, né? É revelado que eles foram criados juntos pelo Alpha Trion e o Vector Sigma, que é aquele computador que controla o planeta, escolheu o Optimus Prime para carregar a matriz da liderança, né? E o Ultra Magnus se tornou invejoso, né? Por causa disso, ciumento. Então ele tem um papel assim bem de rival, né? Meio tipo anti-herói aqui da série, né? Quando ele aparece logo de início. E no Japão, o nome dele é God Magnus.
e a relação dele também é de que ele é irmão do Optimus, né? Do Fire Comboy, no caso. A diferença é que, em vez do Optimus ter a matriz da liderança e o Optimus ser invejoso, né? Por querer ter, na verdade, a diferença é que o Optimus, o Fire Comboy, ele tem uma Energon Matrix, que é uma forma, de certa forma, representativa aí da matriz da liderança que outros Comboys têm, né? Como o Big Comboy e o Lio Comboy também tem. E o God Magnus, ele acaba descobrindo que ele tem também uma, né? Mas mesmo assim ele tem a mesma rivalidade em questão de liderança, né, com o irmão dele. Tanto é que no episódio seguinte, no episódio 25, chamado de Ultra Magnus Aliança Forçada, ele obriga o Optimus a se combinar com ele pela primeira vez, formando aí o poderoso Omega Prime, que no Japão é chamado de God Fire Comboy, né? Inclusive, talvez eu tenha esquecido de mencionar que a forma do Optimus combinado com o seu trailer no Japão é chamado de Super Fire Comboy, mas tá feito aí a retificação. E esse cara aqui, então, é o God Fire Comboy. Né? A primeira vez que eles se combinam não é legal, né? Porque o Ultra Magnus força o Optimus e tal, aquela coisa. Mas depois, mais adiante, eles voltam a se fundir na base do poder da amizade mesmo, né? Daí eles estão no mesmo time, trabalhando juntos. E aí sim a combinação é feita do jeito certo, do jeito legal. Então o Omega Prime é um dos robôs mais legais de todos os tempos. Acredito também que é a primeira vez, de fato, que o Optimus se combina com outro personagem, que é algo que viria a se tornar também uma tradição aí pra frente, né? Com a trilogia Unicron, até mesmo com o filme também, né? Com a combinação com o Jetfire, e aí por diante temos várias combinações do Optimus com outros personagens, tudo começando aqui com o Omega Prime. Depois disso, temos o episódio 27, As Duas Faces de Ultra Magnus, que é importante também porque introduz os super modos dos irmãos Autobots, que são concebidos justamente pelo Ultra Magnus. O Ultra Magnus vai lá, usa o poderzinho dele e dá novas cores pros irmãos Autobots, e isso significa então que eles ficaram mais poderosos. É aquela coisa de anime, né? Muda de cor, fica mais forte. É tipo virar Super Saiyajin, né? O Sideburn, que era azul, fica vermelho. O X-Brown, que era verde e cinza, né? Ele fica mais branco, com um pouquinho de verde, um pouquinho de vermelho, né? Um pouquinho parecido com as cores do Wheeljack, se for parar pra pensar. E o Prowl, que era branco, fica azul. Né? Então, a gente sabe que na verdade isso tudo é só pra vender boneco, mas a gente sabe que esse desenho inteiro só existe pra vender boneco, então a gente releva, né? É isso aí. E seguindo em frente, então, temos o episódio 29, intitulado Fortress Maximus, que dá início ao arco final do desenho. Estamos chegando na reta final, faltando aí 10 episódios pra concluir, então... que foca, né, os objetivos dos Autobots e dos Predacons e dos Decepticons em controlar justamente o poderoso Fortress Maximus. O Fortress Maximus, ele começa como um robô pequenininho, né, do tamanho de um humano mesmo, assim como os Headmasters da G1, né. Esse carinha aqui se chama Cerebrals, né, no Japão ele se chama Plasma, e ele vira a cabeça desse robô um pouquinho maior, que esse robô aqui não serve pra nada. Ele aparece só durante a sequência de transformação, né? Ele existe só pra se transformar mesmo. Mas ele tem nome, ele se chama Emissary em inglês, né? E Brave em japonês. E daí, então ele vai lá e forma a cabeça do Fortress Maximus, que no Japão se chama Brave Maximus, que obviamente ele é o Fortress Maximus da G1, só que só de outra cor também, né? Porque o boneco era o mesmo. Mas é isso aí, esse cara aí. E aí começa a rolar toda uma batalha, né? O Scourge, ele começa a revelar o lado Starscream dele, né? Que ele decide trair o Megatron, decide assumir a liderança, decide que ele é o melhor que todo mundo. E porque ele é um clone do Optimus Prime, ele consegue enganar o Fortress e assumir o controle dele, né? Então o Fortress vira do mal, porque o Scourge controla ele. Aí rola todo um paranauê que os Autobots vão lá e juntam
milhares de crianças da Terra, porque por algum motivo as crianças têm a habilidade de controlar o Fortress também. E é nessas horas que a gente lembra que a gente tá realmente falando de um desenho animado que é pra criança, né? Lógico, é um desenho animado infantil, então acontece umas paradas meio nada a ver como essa aí, né? O poder da infância e da inocência, da doce juventude, é o que derrota os vilões no final, né? E o Scourge é derrotado, então, e os Autobots conseguem recuperar aí o controle do Fortress Maximus. Seguindo, então, o episódio 32 é importante, Ameaça do Passado, porque nesse episódio o Megatron morre. Pois é, o Megatron morre, mas os seus fiéis Predacons imediatamente doam suas energias para ressuscitá-lo, e no episódio seguinte, né, chamado de O Poder Emerge, nós temos devidamente aí a introdução do Galvatron. É lógico que se o Megatron morre e ressuscita, ele vai virar o Galvatron. Só que diferente da G1, o Galvatron não tem um design diferente, nem uma personalidade diferente, ele não é outro cara, né? Outra pessoa que nasce em cima, né, do Megatron. Não. O Galvatron aqui é só o Megatron de outra cor mesmo, né? Que é o que passa a acontecer também ali na trilogia Unicron, depois de Reed, né? Que o Galvatron é só o Megatron de outra cor também, né? Ele era preto, agora ele ficou branco, né? E tanto que no Japão ele simplesmente muda de Gigatron para Devil Gigatron, né? E ele ganha, entre muitas aspas, ele ganha mais 4 modos alternativos que foram criados simplesmente mexendo no boneco e inventando coisa nova, né? Que são um modo grifo, que é o preferido do Galvatron, ele passa bastante tempo no modo grifo, e eu também gosto bastante do modo grifo, confesso que eu gosto mesmo, né? E tem o modo dragão de uma cabeça, que é meio parecido com o grifo, né? Tem também o hidroplano, que é o pior modo de todos, é parecido com o modo carro, não serve pra nada. E tem o modo mamute, né, o elefante ali, que é meio esquisito, mas eu gosto porque é bastante criativo, vai. Os caras tentaram criar uma coisa legal ali, conseguiram fazer ele virar até um mamute. Mas enfim, então, depois que o Galvatron é introduzido, a série vai diretaço rumo ao final, né? Mais um adendo que eu me lembrei agora, que na dublagem brasileira, se não me engano, por algum motivo, o Galvatron tem a voz diferente do Megatron, só que isso é só no Brasil mesmo, na versão americana, e acho que nem na versão japonesa isso acontece. Mas vamos lá, seguindo em frente, no episódio 37, então, que já começa ali os preparativos para a batalha final, tem uma coisa muito legal que eu queria incluir aqui, que é o fato de que o Galvatron, no modo mão, se combina com a base dos Predacons, que é essa nave gigantona aqui, que tem braços, né? E o Galvatron vai lá e se combina com ela e cai na porrada com o Fortress Maximus. Eu acho muito legal que isso acontece. E pulando, então, diretamente para o último episódio da série, finalmente, né? Chamado de A Batalha Final. Temos o confronto, obviamente, né, para encerrar de vez, entre o Omega Prime, usando essa espada gigantesca que é chamada de Matrix Blade, né, para, enfim, derrotar de vez o Galvatron. Só que ele não é morto ali no final, ninguém morre no final, né? Todos os Predacons e Decepticons são simplesmente capturados e mandados de volta para Cybertron, né? No caso, né, é aquela coisa, na versão americana eles simplesmente voltam para Cybertron e tá tudo certo. Na versão japonesa tem a questão de que eles voltam pro futuro, né? E daí existem mangás, outras coisas que contam eventos que acontecem depois disso, né? Tanto é que tem um mangá aí que mostra que o Devil Gigatron, ele se redimiu, né? Ele se arrependeu disso, de ser um vilão no final das contas, e ele acaba se aliando aí aos Autobots e trabalhando em equipe com o Omega Prime e até se combinando com ele também no modo mão, né? Tem um painel ali desse mangá que mostra o Omega Prime com uma mão gigante formada aí pelo próprio Devil Gigatron. Mas isso aí também são coisas
malucas aí que vieram muitos anos depois que o desenho já tinha terminado, né? E é lógico que para encerrar, não podia deixar de incluir a última imagem, o último frame que aparece no último episódio, então antes dos créditos finais, que é um único vilão que escapa da prisão e continua na surdina aqui na Terra, que é lógico que é ninguém mais e ninguém menos do que ele, o Skybite. É isso aí. O nosso querido Skybite continua livre no final, escapa, né? Vai viver em paz aí na Terra. E como vocês podem perceber, né? Essa imagem aqui deve ser familiar aí para vocês todos aqui do canal Fritzolino, porque sim, foi daqui que eu tirei a inspiração para criar o logo do canal. Por isso que tem esse monte de tubarãozinho passando aqui atrás da gente, por isso que aí embaixo o ícone do canal sempre foi um tubarãozinho, né? Como vocês podem perceber, é inspirado no Skybite aqui no final da série, para ver como esse desenho, esse personagem e essa imagem foram realmente muito marcantes para mim, né, que eu carrego sempre comigo aqui no meu canal no YouTube. Mas, por motivos legais, gostaria de deixar muito claro aqui que o meu tubarãozinho que aparece aqui no canal não é o Skybite, de jeito nenhum, claro que não. Ele é esse cara aqui, né? Ele é o Lindo, tá? Que é o segundo mascote aqui do canal, né? Temos o Nico Choco, mas temos também o Lindo aqui, que é o verdadeiro tubarãozinho, né? Mascote aqui do canal, tá? Então, ó, Hasbro, só pra saber, tá? Só pra vocês, pra esclarecer bem as coisas assim. Rolou inspiração? Rolou, mas não é a mesma coisa, tá? Então, fique claro. Enfim, né? Brincadeiras aí, bobagens à parte. Esse foi, então, o tão esperado vídeo especial sobre a minha querida nova geração, né? Com 1 hora de duração. Então, muito obrigado a todos vocês que se prestaram a assistir esse vídeo completo, né? Eu sempre soube que esse desenho precisava de um momento maior, um momento mais dedicado para ele, tanto por ser extremamente importante para mim, quanto também porque ele tem essa peculiaridade dele, né, diferente de qualquer outro desenho aí da franquia Transformers. Infelizmente, hoje em dia, a gente sempre tem que se referir a ele como Reed 2001, né, ou Robots in Disguise 2001, porque agora tem outro desenho que saiu depois, que é o Reed 15, Reed 2015, né? Que, infelizmente, aí os caras reciclaram o título. Mas também, né, é porque o Robots in Disguise, de modo geral, é o segundo lema da franquia, né, que já existia desde a G1, desde a musiquinha, Transformers More Than Meets the Eye, Transformers Robots in Disguise, né, então existem várias coisas que usam esse mesmo nome, tem outros quadrinhos, tem linhas de brinquedo, tem várias coisas que reutilizam o nome. O problema é que por muitos anos esse era o único desenho que tinha esse nome, e infelizmente os caras foram lá e batizaram outro desenho em 2015 de Robots in Disguise também. E, obviamente, eu acho muito chato, porque eu sou muito mais fã desse aqui do que daquele mais novo. Curiosamente, no Japão, esse problema não existe, porque esse aqui é chamado de Car Robots, e a outra, Robots in Disguise, no Japão é chamada de Transformers Adventure. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, é isso aí. Muitíssimo obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final. E... como vocês bem sabem, o desenho que vem depois desse aqui é Transformers Armada, né? O primeiro, então, da trilogia Unicron. Então vocês podem esperar aí que, em breve, quem sabe, estaremos falando também sobre a trilogia Unicron e os demais desenhos animados da franquia Transformers. Mas por hoje é isso. Mais uma vez, muito obrigado a todos que assistiram. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, fazer sugestões, fazer pedidos aí nos comentários para ver se há alguma coisa que eu consigo atender. E nos vemos, então, nos próximos vídeos. Muito obrigado e até mais. Vai lá, Nico Choco. Se despeça do pessoal.